Amém? Agora vamos ter o momento da palavra. Eu quero que você, aí na sua casa, onde quer que você esteja, agora evita todo tipo de distração. Volte agora o seu coração, a sua atenção completa para receber do Senhor. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você nessa hora, amém? Esse é o início do nosso jejum e eu quero falar hoje a respeito de um tópico muito importante, particularmente num tempo como esse, no início de um tempo de oração e de busca de Deus. Pastor, sobre o que você quer falar? Eu quero falar a propósito de algo que aconteceu comigo essa semana e me levou a meditar. E meditar justamente pensando nesse tempo de oração e jejum. Um irmão me mandou uma mensagem, eu penso que ele quer me abençoar, ele quer me abençoar de alguma forma, mas ele mandou uma mensagem para mim muito interessante. E ele mandou me perguntar, Pastor Aloísio, você está preparado para ser abençoado? E aí o irmão que me trouxe a mensagem, me disse isso, e ele mesmo brincou, quem que não está preparado para a bênção? Mas você sabe, apesar de parecer uma pergunta assim tão óbvia, quer dizer, quem é que não quer uma bênção? Mas eu entendi o que o irmão quis dizer. E na verdade, em outras ocasiões já mencionei a respeito disso. É preciso realmente estar ciente da bênção e estar consciente de uma coisa que eu vou te dizer agora. A bênção nunca vem sozinha. Está me ouvindo? A bênção nunca vem sozinha. Mas ainda assim é bênção. Por isso eu quero profetizar que mesmo num tempo de pandemia, uma nova temporada de bênção está vindo sobre nós, como igreja, e sobre a sua vida. Eu creio que as janelas do céu estão abertas sobre nós por causa da graça de Deus, do favor imerecido. Quando nós nos relacionamos com o Pai com base na obra consumada e não confiado no nosso merecimento próprio, o céu se alegra conosco. Porque nós estamos em Cristo, os céus já estão abertos. Na verdade, os céus só estão abertos sobre o Senhor Jesus, sobre a cabeça dele. Mas tem uma coisa, nós estamos em Cristo. E estando em Cristo, o céu está aberto sobre nós também. É maravilhoso viver debaixo dessa santa expectativa de coisas positivas, de bênçãos transbordantes sobre nós. Mas eu quero dizer para você hoje algo que talvez você não tenha ouvido ainda. E eu vou te dizer que essa é uma chave espiritual. As bênçãos nunca vêm sozinhas. Pastor, se a bênção não vem sozinha, com o que ela vem? Eu vou te dizer agora, as bênçãos sempre vêm acompanhadas de perseguição. Todos nós queremos ser abençoados, ver portas abertas, negócio decolando, queremos encontrar a pessoa que nós sonhamos, queremos mudar para uma casa nova. E olha, eu creio que o Senhor quer te dar tudo isso. Mas eu quero que você se lembre de uma chave espiritual. A bênção nunca vem sozinha. Quem disse isso? O Senhor Jesus. Vamos ler lá em Marcos, capítulo 10, verso 29. A palavra do Senhor diz assim, tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, com perseguições. Esse é um negócio impressionante, não é verdade? Quer dizer, o Senhor prometeu uma bênção extraordinária. Vamos ser francos, 100 vezes mais. 100 vezes mais é uma proporção extraordinária. Muitas pessoas tentam alegorizar, dizer que isso é simbólico, mas eu creio que é literal. Mas o Senhor colocou uma pequena palavra no final. É como se Ele tivesse colocado um asterisco explicando, olha, eu vou abençoar, mas junto com a bênção virá inveja, ciúme, crítica, perseguição. E aí, agora você pode responder a pergunta? Você está preparado para ser abençoado? Eu creio que nesse jejum, bênçãos serão liberadas na sua vida. Você agora está preparado para ser abençoado? Você sabe, eu já ouvi muita gente dizendo, a respeito de outros, nunca a respeito de si mesmo, que o fulano de tal, ele não estava preparado para receber a bênção de Deus, porque ele não sabia lidar com a bênção. Então sempre falava a respeito do fulano que ganhou dinheiro, mas aí caiu no pecado. O outro foi promovido, mas aí por causa da promoção caiu no pecado. Aí o outro, porque recebeu algo muito grande, separou da esposa. Aí eles diziam, essas pessoas não podem ser abençoadas porque não sabem lidar com a bênção. Eu acredito que isso é possível, mas hoje
A minha questão para você não é se você sabe lidar com a bênção, mas você sabe lidar com a perseguição que vem junto com a bênção? Então, é um fato da vida. Entenda isso. Nem todos vão comemorar as suas vitórias, os seus sucessos. Nem todos os seus amigos vão ficar felizes com a sua promoção. Nem todos os seus parentes vão comemorar quando você comprar aquela casa nova. Quando o seu negócio decolar, prosperar, não vai ser todo colega seu, amigo, que vai ficar feliz. Quando você ficar noivo, é capaz que o solteirão de plantão não vai ficar contente. Esse é um fato da vida. O favor de Deus sempre vai despertar inveja. Guarde essa chave espiritual. O favor de Deus sempre desperta inveja nos outros. Sempre. E aí, com a inveja vem ciúme, perseguição, crítica, calúnia. Então, não fique desapontado, nem amargurado ou chateado, porque o problema realmente não é você, mas é a bênção e o favor de Deus sobre a sua vida. Está me entendendo? Você simplesmente não pode ter bênção sem receber também perseguição. Quanto mais cedo você entender isso, mais rápido você vai se qualificar para receber novas bênçãos da parte de Deus. Você quer ser abençoado num nível maior? Você quer receber de Deus esse dia num nível maior? Então saiba que você vai ser perseguido também num nível maior. Se você lidar hoje com a perseguição que a bênção trouxe sobre você, então Deus vai liberar novas bênçãos sobre você. Você sabe, a perseguição é um teste, é a prova que vai te promover para novos níveis da bênção de Deus. Você pode pensar, bom, pastor, é só lidar com a perseguição? Eu acho que eu consigo. Não fique pensando que é tão simples assim, não se engane. Na verdade, é um grande desafio. Eu já passei por isso, não foi meia dúzia de vezes. Entende? Nós somos tentados a ficar ofendidos, chateados, rancorosos, amargurados. Somos tomados de impulsos homicidas. E mesmo aquele irmãozinho mais fleumático, mais tranquilo, até ele quer brigar, né? Quer pedir satisfações, revidar as ofensas. Mas você sabe, enquanto você se sentir assim, a bênção não será uma bênção na sua vida. Deus não pode te dar uma bênção que não é bênção. Entende? Se a bênção fez você ficar rancoroso, amargurado, chateado, perder os limites, sair no braço, percebe? A bênção virou maldição. Deus jamais quer o mal para você, Deus só quer o bem. Então, por isso que a bênção vem com um teste junto, para você dizer para o Senhor, Senhor, de fato, essa bênção é bênção mesmo, aleluia. Você vai ter que passar pelo teste, vai ter que ignorar os insultos, ignorar o que as pessoas dizem a seu respeito, estão falando de você, não vai poder, você vai ter que, de fato, desviar a atenção, entendeu? Não olhar na internet, não entrar em certos sites nem perfis, entendeu? Porque sempre vai ter alguém querendo te desacreditar, te criticar, mentir a seu respeito, te caluniar. Mas a verdade é que eles não estariam falando se você não estivesse fazendo diferença. Se você não fosse um líder, se você não estivesse cheio da glória de Deus, eles não estariam jogando pedra em você. Você já ouviu aquele ditado, né? Eu sempre gosto de repetir para mim mesmo. Só ganha pedrada árvore cheia de fruto. Entendeu? Aí você pode dizer, pastor, mas é o seguinte, eu já aprendi no decorrer da minha vida, eu escondo a benção. E aí eu quero ver ficar com inveja. Mas você sabe, tem certos níveis de bênçãos que não tem como você esconder. Não tem. Entende? Deus te deu uma casa, você vai esconder a casa? Onde você vai esconder? Deus te deu um carro, você não vai andar nele? Vai deixar ele trancado em algum lugar escondido? Né? Deus te deu lá milhões de seguidores na internet. Não tem jeito, as pessoas vão ver. É inevitável, o favor e a bênção de Deus se manifestam, aparecem. Aleluia! Eu não sei quanto a você, mas eu quero um novo nível de bênção de Deus sobre mim e sobre a minha casa. E quero declarar que sobre você virá também. Aleluia! Você crê nisso? Receba em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de ensinar você a lidar com a bênção, usando Isaac como exemplo. A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 26, que nos dias de Isaac teve uma grande seca, né? E você sabe, com a seca sempre vem uma grande fome também. Mas Deus disse para Isaac, olha, não saia da terra, não saia, permanece aí, porque é aí que você vai ser abençoado. E a terra onde Isaac morava, naquela altura,
era controlada pelos filisteus. E você sabe, tendo essa vizinhança, tudo parecia muito bem, os vizinhos pareciam tão legais, tão amigáveis, até o dia que Isaac resolveu plantar naquela terra. Isaac deu um passo de fé, precisou de muita fé. Ele resolveu semear num tempo de seca. Presta atenção, já tinha anos que não chovia. Isaac falou, vou plantar. Então isso não fazia o menor sentido. Eu consigo imaginar os vizinhos filisteus zombando de Isaac, dizendo, rapaz, o que você está fazendo? Você está plantando para quê? Para dar comida para os passarinhos, não vai nascer. Mas é aí que o extraordinário aconteceu. Naquele mesmo ano, Isaac plantou e colheu, diz a Bíblia, 100 vezes o que tinha semeado. De quem que você lembra aqui? Cêntuplo, 100 vezes. Estamos lembrando de quê? Do que Jesus disse. Entendeu? Que nós receberíamos 100 vezes mais aquilo que semearmos na sua obra. Então, pensa um pouco no tamanho dessa bênção. É bênção numa medida muito grande. Entendeu? Isaac colheu em um ano o que outras pessoas colhem durante um século. Não tem jeito. Se você colhe em um ano a colheita de um século, você fica muito rico. E ainda mais quando os outros nem estão plantando porque é tempo de seca. Então isso coloca você num patamar completamente diferente. Isso é bênção sem medida. Isso de fato é com portas do céu abertas. Entendeu? Nós estamos vivendo tempo de crise semelhante ao de Isaac. Isaac viveu tempo de seca. Nós vivemos no meio da pandemia. Mas você pode experimentar a prosperidade de Deus em tempos de pandemia. Quando todo mundo está dizendo que a economia está em crise, que não tem jeito de você avançar e que a colheita... Presta atenção. É nesse tempo que você vai ser surpreendido. Se você crer, recebe essa palavra em nome de Jesus. Nesse tempo você será surpreendido com a colheita extraordinária, fora do comum. Mas lembre-se de uma coisa. A bênção nunca vem sozinha. Com a bênção também chega o quê? Perseguição. A Bíblia fala então que Isaac plantou. Vamos ler na Bíblia? Gênesis 26, verso 12. Gênesis 26, verso 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Olha que maravilha. Foi no mesmo ano, 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Qual que era a causa da bênção? O Senhor o abençoava. Enriqueceu-se, claro, não tem jeito, porque alguém que colhe em um ano a colheita de 100 anos, é óbvio que ele ficou rico, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois. Por quê? Porque era abençoado. Grande número de servos. Por quê? Porque era abençoado. De maneira que os filisteus também lhe tinham inveja. Por quê? Porque era abençoado. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Tudo foi causado pela bênção. Entendeu? No meio da pandemia, Isaac foi muito abençoado. Se tornou um homem rico. E sua riqueza continuou a crescer. E ele adquiriu rebanhos de ovelhas e de gado, e tinha muito empregado, muito funcionário, muito servo. Ele foi abençoado com abundância. É bênção em abundância. Mas o que veio junto? A Bíblia fala no verso 14 que os filisteus ficaram com o quê? Inveja. Onde tiver favor de Deus, ali também vai ter inveja. Está me entendendo? Vai ter inveja. Você vai ver isso em muitos lugares na palavra de Deus. Por que que Caim matou Abel? Porque Abel fez algo ruim para ele? Não, porque Caim tinha inveja. Está entendendo o que eu estou dizendo? Por que que os irmãos de José tentaram matá-lo? Venderam ele como escravo? Porque José estava fazendo algo extraordinário? Não, era só porque tinham inveja. O problema todo é inveja. A Bíblia fala que Saul também tentou matar Davi. Por quê? Porque tinha inveja. Poucas pessoas sabem disso. Mas você sabe por que que Jesus foi morto? A causa natural, ok? A espiritual, é claro, morreu por causa de nós. Ele entregou a sua vida. Mas assim, do ponto de vista dos mestres da lei, do sumo sacerdote, dos fariseus, dos escribas, qual foi o motivo do Senhor morrer? Foi porque eles tinham inveja. Entende? A reunião deles tinha meia dúzia de gato pingado, mas Jesus nem podia entrar nas cidades, a multidão vinha ter com ele, a bênção era enorme.
Então eles tinham inveja. Sabe por que Paulo foi perseguido? Porque os judaizantes tinham inveja. Então a inveja está sempre associada com a bênção de Deus. É o teste que vem junto. É a obra, o ataque do diabo, mas também uma prova para nós. Entendeu? Então, acredite em mim, não demora muito até que a bênção cause problemas. Sabe, eu não sei se os filisteus semearam e a semente mirrou porque era tempo de seca, ou se eles nem tentaram plantar. O fato é que eles viram que Isaac era abençoado. Então, presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. As pessoas não têm problemas com você enquanto você não é abençoado. Você é até um cara legal, bacana, mas no dia que você for abençoado, vão ter problema com você. Os filisteus eram vizinhos de Isaac e não tiveram nenhum problema com Isaac enquanto Isaac estava sofrendo a seca junto com eles. Enquanto Isaac estava sofrendo a falta das coisas junto com eles. Mas assim que Deus derramou favor e começou a abençoar e o negócio decolou, assim que Isaac se destacou, eles se tornaram cheios de inveja e de crítica. Pensaram que podia impedir o favor de Deus sobre Isaac. Sabe o que eles fizeram? Resolveram entulhar os poços. Então, esses poços que Isaac cavou aqui, para nós, eles têm um significado também espiritual. Eles seguem esse mesmo princípio. E olha o que diz a palavra de Deus. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. É impressionante, né? Alguém, você sabe, eu já sofri muito tipo de perseguição por causa de bênção. Mas Deus me deu graça para muitas coisas e o Senhor me deu o privilégio de ter e de ir a lugares e de falar com gente, de receber coisas que eu não poderia nunca ter por mim mesmo, fruto do favor de Deus. Mas teve um dia, numa reunião, que um outro líder disse: você cresceu demais. Ou seja, o seu crescimento é anormal, danoso, tornou-se prejudicial. É como se crescimento fosse algo que nós mesmos definíssemos. Crescimento é fruto da bênção e do favor de Deus. Então ninguém pode crescer demais, na verdade. Você só pode crescer na medida que o favor vem sobre você. E é isso aqui que Abimeleque falou para Isaac: olha, você ficou grande demais, poderoso demais, então não dá para ficar junto, tem que separar. Daqui a pouco fala um pouco mais sobre isso. E a Bíblia fala então que, no verso 18, que Isaac começou a abrir os poços que foram cavados nos dias de Abraão, seu pai, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes haviam posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa, por isso chamou o poço de Ezeque. O primeiro poço que Isaac cavou foi o poço de Ezeque. Ezeque. Entendeu? Ezeque significa o quê? Contenda. Contenda. O que a bênção traz? Qual o primeiro teste que a inveja produz? Contenda. Isaac poderia, a Bíblia fala que quando Abimeleque disse: olha, você ficou grande demais, você não pode ficar mais com a gente, você tem que mudar daqui. A Bíblia fala então que Isaac mudou para Gerar. Isaac poderia ter argumentado: não vou embora, essa propriedade aqui é minha. Ele poderia ter começado um conflito, uma luta, armado os seus empregados e falar: vamos lutar com os filisteus. Poderia ter feito isso, mas não fez. Em vez disso, ele foi pacífico, mudou para outro lugar. Porque ele entendeu que com a bênção vem a perseguição. Entendeu? Os filisteus não conseguiram lidar com o sucesso de Isaac. Mas lembra, o problema não era de fato Isaac. O problema era a bênção, o favor de Deus sobre Isaac. Sobre Isaac. E a Bíblia fala então que ali em Gerar, Isaac voltou a cavar poços. E o primeiro poço que ele cavou, ele deu o nome de Ezeque, que significa contenda. E os filisteus disseram algo interessante, disseram: olha, esse poço é nosso, essa água é nossa. É impressionante isso, quando a gente entra no mover de Deus, sempre tem aqueles que vão dizer que aquilo que não é nosso, mas aquele mover pertence talvez a eles. Eu já acostumei tanto com isso, você sabe, em todo momento do meu ministério as pessoas dizem: o que você prega é do fulano, o que você ensina você aprendeu com Beltrano.
Eles repetem isso exaustivamente. Cada fase do ministério foi uma pessoa diferente. Mas eu não ligo. Sabe por que eu não ligo? Porque a questão toda não sou eu, nem é o que eu prego necessariamente, mas é a bênção e o favor de Deus sobre esse ministério. E eles diziam, isso é nosso. As pessoas gostam de dizer, né? Esse mover aqui, isso aqui era assim também na nossa igreja. Né? Talvez realmente eles tenham bebido dessa fonte no passado, mas abandonaram. E quando vê você bebendo agora, ficam com ciúme, ficam com inveja. Então, os filisteus sabiam que a bênção de Deus passa pelo fluir do poço. Porque o poço nos fala do fluir do Espírito, nos fala da água que sai da casa de Deus. E eles entulharam o poço. O que é entulho? Entulho é tudo aquilo que foi útil um dia, mas que agora tornou-se desnecessário. Entendeu? Então eu vou te dizer uma coisa. É melhor não resistir, nem confrontar o invejoso, porque invejosos não admitem que têm inveja. Está me entendendo? Apenas se afaste deles. Há um princípio de separação na palavra de Deus. Abel tem que separar de Caim, Abraão tem que separar de Ló, Isaac tem que separar de Ismael, está entendendo? Jacó tem que separar de Esaú, Davi tem que separar de Saul. Esse é o princípio da separação. Você não deveria temer a separação, às vezes ela é necessária e inevitável, porque a realidade de cada um tem que ser exposta, ok? Mas o principal é você aprender a ignorar. Eu me lembro de Davi, a Bíblia fala que o pai de Davi um dia o chamou e mandou que ele fosse no campo de batalha levar mantimento para os irmãos. A Bíblia fala que Davi chegou ali, bem na hora que ele chegou, o gigante filisteu, Golias, estava ali desafiando os exércitos de Deus. Davi então ficou indignado com aquilo, ele perguntou, qual vai ser a recompensa para quem derrotar esse cara, para quem derrotar esse gigante? A Bíblia fala que o irmão mais velho, né, de Davi ficou indignado. Por quê? Porque Davi queria saber qual era a recompensa? Porque Davi queria lutar? Nem tinha lutado ainda, mas ele ficou indignado, com raiva. De quê? De inveja. Inveja do quê? Do favor de Deus. Vamos ler. 1 Samuel 17, verso 28. Diz assim, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Como assim, presunção e maldade? O cara quer matar o gigante. Desceste apenas para ver a peleja. Sempre vão acusar, você quer crescer, você quer avançar, você quer multiplicar. Vão dizer, você quer um reino para si, você quer aparecer, você é soberbo. Não se preocupe, permaneça no favor. Não discuta com essas pessoas. Não tente confrontá-las, nem provar coisa alguma para elas. Simplesmente continue o seu caminho. Seja aprovado no teste da perseguição e da inveja e a bênção vai se multiplicar na sua vida. Olha o verso seguinte, o que diz? Respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Avança. Desviou-se dele para outro. E falou, mas o que Davi fez a respeito do seu irmão? Desviou dele. Faça isso, dê as costas. Está me entendendo? Ignore. Eu sei que isso vai deixar esse pessoal com mais raiva ainda. Mas é assim que a palavra de Deus nos ensina. Vamos fazer como Davi, vamos ignorar. Quando as pessoas te acusarem, te criticarem, não tente se explicar, se justificar. Não adianta responder a mentiras e calúnias, apenas vire as costas e ignore. Entendeu? O que o irmão de Davi chamava de orgulho, pretensão, na verdade era só fé. Davi cria no Senhor, tinha uma boa opinião a respeito de Deus, da sua palavra, porque a verdadeira humildade é crer na palavra. Amém? Mas presta atenção, o homem de Deus cheio de fé, sempre é acusado de ser soberbo e arrogante pelos invejosos. Muitas vezes também na minha vida eu vi isso acontecendo. Né? Em certos momentos do meu ministério, eu me lembro, o primeiro livro que eu escrevi, né, eu fui mostrar para o pessoal da igreja, né, e um dos líderes da igreja me disse, você é pretensioso, você está escrevendo um livro, é muita pretensão. Vê como é que são as coisas? Eu me lembro, quando eu comecei a gravar as pregações, eu comecei a pastorear e logo em seguida eu comprei um duplicador de cassete, assim que era na época, um negócio enorme assim. E aí quando eu comprei, alguém disse, puxa, é muita pretensão e soberba. Você quer achar que alguém vai querer comprar um CD seu. Quer dizer, qualquer atitude que você tenha de fé, de ousadia, os outros vão classificar como pretensão e presunção.
Talvez até vão dizer que você cresceu demais, né? Veja, Abimeleque reprovou o crescimento. Como é que alguém pode reprovar o crescimento? O crescimento procede de Deus. O próprio Senhor Jesus, o tempo todo do seu ministério, recebeu muitas críticas. Pessoas disseram coisas muito ruins a respeito dele, mentiras, calúnias, né? Coisas muito ruins. E o Senhor poderia ter confrontado elas, o Senhor poderia ter sentado com elas para discutir sobre isso e tentar persuadi-las a mudar de ideia a respeito dele. Mas lá em Mateus 27,14, Mateus 27,14, olha o que diz. Mateus 27,14. Jesus não respondeu nenhuma palavra. Eu gosto dessa frase. Pessoas vieram, caluniaram, falaram, mentiram. O que o Senhor fez? Não respondeu nenhuma palavra. Não deu atenção, deu as costas por resposta. Não perca o seu tempo tentando mudar a opinião daqueles que criticam você. Entende? Não discuta com gente que não faz diferença. A opinião deles não vai impedir o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Está me entendendo? Você não pode impedi-los, né? Fazer com que parem de falar o que estão falando, mas você pode ignorá-los. Está me entendendo? Você não tem que responder a nenhum mentiroso caluniador sobre a sua vida. Porque quando você responde para esse tipo de gente, você está dando glória para eles, credibilidade para eles. Faça como o Senhor Jesus, Ele é o modelo. Ignore. Permaneça no seu caminho, permaneça fazendo a coisa certa, entendeu? E para de prestar atenção a gente mesquinha e mentirosa. Mas, pastor, entupiram meus poços, me maltrataram. Olha para cá. Se Deus está abençoando você durante essa pandemia, você acha que eles vão impedir você de ser abençoado quando a pandemia passar? Bênçãos maiores estão esperando por você. O Senhor sabe como desentupir poço, desobstruir poço. Ele sabe como silenciar acusadores. Aleluia! Muitas vezes, a forma de Deus retribuir é continuar te abençoando. Os outros continuam mentindo a seu respeito e quanto mais eles falam, mais bênção é liberada sobre você. Está me entendendo? Deus vai continuar colocando você em lugares mais elevados. Enquanto eles estão fazendo o possível para te rebaixar, para te colocar embaixo, quanto mais estão te resistindo, mais alto Deus vai levar você. Simplesmente porque tem gente que não suporta, não tolera, não consegue lidar com o seu sucesso. Está me entendendo? Eles estavam bem com você quando você estava no nível deles. Eles não tinham nenhum problema com você quando você estava no mesmo departamento. Quando você era solteiro como eles, quando você vivia na vizinhança deles. Mas quando Deus te abençoou, te colocou num departamento melhor, mudou para uma casa melhor, te deu um carro melhor, o que aconteceu? Não conseguiram suportar. Ficaram tomados de raiva. E qual a acusação dele? Você agora é orgulhoso. Você é uma pessoa orgulhosa. Não fique desanimado, filho. Seu tempo é muito precioso para você ficar se preocupando com o que esse tipo de gente pensa a seu respeito. A obra que você tem para fazer é muito importante para você ficar perdendo tempo tentando convencer esse pessoal a gostar de você. Não desperdice tempo, não desperdice energia tentando conquistar gente que não está aberto para ser conquistado. Está me entendendo? Não se torne dependente dessas pessoas, do que elas pensam. Ou se elas estão ou não felizes com o seu sucesso, com a sua prosperidade, com a bênção de Deus na sua vida. Não olhe para essas pessoas, olha para o céu, olha para o Senhor. Está me entendendo? As pessoas podem ficar com inveja, enlouquecidas, mas você não precisa da aprovação de ninguém. Você tem a aprovação de Deus na sua vida. Aleluia! Esse é o primeiro poço. Ezeque significa contenda. Aí você pensa, bom, pastor, eu acho que agora passou, né? A Bíblia fala que Isaac continuou cavando o poço, né? E o segundo poço que ele cavou é chamado Sitna. Sitna, vamos ler na palavra de Deus? Em verso 21, Gênesis 26, 21. Então, cavaram outro poço e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Sitna. Segundo poço que Isaac cavou, ele deu o nome de Sitna, que quer dizer inimizade. Não parece incrível para você? Eu acho impressionante.
O mover de Deus, a bênção de Deus, o favor de Deus produz inimizade. Mas esse é um fato espiritual, está me entendendo? Se Deus se move através de você, a inveja vai chegar até o ponto de haver inimizade e perseguição. A Bíblia fala de Davi, você sabe, quando Davi era adolescente, estava lá no campo dos pastores, cuidando das ovelhas do seu pai, não tinha oposição. Talvez um problema ou outro ali com seus irmãos, mas não tinha oposição. Então, enquanto ele estava sozinho no campo, não tinha muita influência, ninguém o criticava. Mas depois que ele matou Golias, se tornou herói da noite para o dia, aí a situação complicou muito. A Bíblia fala que o rei mandou chamar Davi para o palácio, né, para ser o seu escudeiro. E a Bíblia fala que Davi tinha uma unção, quando ele tocava a harpa, a unção de Deus vinha. E a Bíblia fala que um dia Saul estava na sua casa e ele começou a ouvir, do lado de fora do palácio, as mulheres cantando. Saul matou os seus milhares, Davi matou 10 milhares. E Saul pensou, peraí, esse cara tem mais seguidor do que eu. Ele está melhor no Instagram do que eu. Que história é essa? Esse cara é mais popular em Israel do que eu sou o rei. Saul ficou com ciúme, não conseguiu lidar, entendeu? Com o sucesso de Davi. A Bíblia fala então que num dia, enquanto Davi estava ali tocando, para Saul mesmo sentir bem, porque ele era oprimido do diabo, a Bíblia fala que Saul pegou uma lança e atirou em Davi para matá-lo. Mas diz a Bíblia que Davi se esquivou do ataque. Ele tacou, sai para cá, sai para cá. Sabe, esse é um princípio também, você tem que aprender a se esquivar das coisas. Alguém te lançou um insulto? Esquive-se dele. Tentaram fazer você parecer mal na foto? Desvia, sai fora. Lançaram críticas, te caluniaram, sai para o outro lado, não fica perto. Então, a perseguição é só um sinal de que as pessoas estão vendo o favor de Deus sobre você. Então, Saul não estava jogando lança sobre mais ninguém. Tinha outros homens ali no seu exército, mas ele jogou lança só em Davi. Por quê? Porque ele percebeu que tinha algo especial em Davi. E o que era? Favor de Deus. Graça de Deus. Não é porque Davi é bom, graça é para quem não merece. Justamente por isso Davi tinha graça sobre ele. Presta atenção, continue fazendo a coisa certa, mesmo quando os outros fazem a coisa errada com você. A Bíblia fala que Davi começou então a fugir de Saul. Fugiu pelo deserto para todo lado, fugindo de Saul. E a Bíblia fala que um dia Davi encontrou Saul numa posição muito vulnerável. Estava dormindo ali numa caverna. Ele teve a oportunidade de matar Saul. Mas quando ele ia fazer, o coração dele acelerou. Entendeu? Ele entendeu, Saul é ungido de Deus. Como é que eu posso tocar no ungido de Deus? Ele teve a chance e não fez. Não tente vingar-se de ninguém. Porque se você tenta vingar, você perde a próxima bênção. Davi tinha ganhado uma bênção. Qual a bênção? Ele foi usado por Deus. Matou o leão, matou o urso e matou o gigante. Mas Deus tinha uma bênção maior para ele. Qual era essa bênção? Ser rei de Israel. Mas para ele ser rei, ele tinha que ser aprovado no teste. Qual é o teste? É o teste daquilo que vem junto com a bênção. Perseguição, inimizade, sitna. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você é aprovado no teste, Deus te promove, a prova te promove. Davi foi aprovado, por isso logo em seguida a Bíblia fala, Saul morreu numa batalha e Davi foi elevado ao trono, tornou-se rei de Israel. Se você continuar se desviando das lanças, permanecendo fazendo a coisa certa, com o coração correto diante de Deus, Deus vai cuidar dos Sauls que estão ao seu derredor. Está me entendendo? Mas é preciso chegar num ponto da sua vida em que a perseguição não te incomode mais. A inveja não atinge você mais. Você não fica mais ofendido e amargurado por causa de mentiras que disseram a respeito de você. Você não perde o sono na sua casa porque tem gente te atacando. Você sabe que isso é parte do pacote. Você não pode ser abençoado sem perseguição. Então, meu querido, quando essas lanças começarem a chegar, significa que você está prestes a assumir o trono, uma nova posição, um novo nível de bênção, está me entendendo? O Senhor está te levando a um nível novo. O favor de Deus está sobre você. Ninguém pode impedir o cumprimento do propósito do plano de Deus na sua vida. Aleluia! A Bíblia fala e que Jesus, está lá em João capítulo 11, o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. Foi um milagre extraordinário, né?
E depois de um milagre desse, você podia pensar assim, todo mundo deve ter ficado assim muito feliz. Lázaro voltou depois de 4 dias morto, com mau cheiro. Lázaro voltou. Mas é impressionante. A Bíblia fala que os líderes da sinagoga estavam com inveja. E eles não suportavam o fato das multidões seguirem a Jesus. A Bíblia fala então que eles tramaram matar a Jesus. Mas a Escritura diz que não queriam matar só Jesus. Lá em João 12, verso 10, diz que os líderes religiosos também decidiram matar Lázaro. Agora, Lázaro não tinha feito nada. Nada, ele não podia fazer nada, estava morto. Entendeu? Lázaro apenas voltou a viver. E olha, ele nem tinha escolha. Deus escolheu abençoá-lo. Deus escolheu torná-lo um exemplo da sua graça, do seu favor, da sua bondade. Mas aquela grande bênção trouxe consigo uma grande perseguição. Ele não fez nada, presta atenção, às vezes você não fez nada, a bênção pegou de você de surpresa, e você nem entende direito como é que foi tão abençoado. É Lázaro, simplesmente ele ouviu a voz do Senhor dizendo, vem para fora, e ele saiu. Você também, você só viu a hora em que te chamaram na sala e te promoveram, você só viu o momento em que você foi mudado de patamar, não tinha nada a ver com você. Deus que fez, entendeu? Deus que fez. Deus vai abençoar você, tenho certeza. Mas a pergunta é, você é capaz de lidar com a perseguição? Pastor, já tenho sido abençoado. Então, há uma bênção maior ainda esperando você, porque Deus vai te dar bênção sobre bênção, graça sobre graça. Está me entendendo? Mas para isso você tem que ser aprovado agora. Não fique chateado quando as pessoas se voltam contra você. Não seja vingativo. Não use a sua influência, né, para pagar de volta. Entendeu? Não permita ficar amargurado. Fica o tempo inteiro remoendo o que disseram. Ignore, filho. Ignore, não perca tempo. Continue sonhando os sonhos de Deus. Continue sendo bom para as pessoas ao redor. Deus é quem vai cuidar dos seus perseguidores. Ele é quem vai lidar com os críticos, com os invejosos, com a perseguição. Agora, o que é interessante, você sabe, os líderes religiosos nunca conseguiram matar Lázaro. Eles fizeram um plano para matar, criaram uma estratégia, mas nunca deu certo. Sabe por quê? Porque as pessoas não podem impedir o cumprimento do plano de Deus. O diabo não pode impedir. Há um propósito de Deus na sua vida. Está me entendendo? A bênção de Deus sobre a sua vida é maior do que qualquer força que venha para te resistir, para se opor a você. Por isso, não fique focado na perseguição, o tempo inteiro remoendo. Por que falaram isso de mim? Por que se voltaram contra mim? Por que estão falando mal de mim? Por que essa... Para com isso, para com isso. Porque a resposta para tudo isso é muito simples. Lembra disso? Junto com a bênção vem a perseguição. É um teste. Se você for aprovado no teste, você vai entrar no terceiro poço. Qual o terceiro poço que Isaac gravou? Ou cavou? Vamos ver o que a palavra de Deus diz? A Bíblia fala, verso 22. Gênesis 26, 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse... Porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos. Presta atenção. Como assim prosperaremos? O cara já era riquíssimo. Nós lemos aqui, colheu uma colheita 100 vezes maior. Tinha muito gado, muita ovelha, muito empregado, muito funcionário. Já era um negócio muito, muito grande. E, no entanto, Isaac falou, agora nós chegamos a um lugar para prosperar. Sabe por quê? Reobote significa amplidão, lugar espaçoso. Entendeu? E a Bíblia fala que quando chegou nesse estágio, ninguém pôde falar nada. Sabe por quê? Porque chega uma hora que a bênção de Deus é tão notória, tão explícita, que ninguém pode mais discutir com você. Eu quero dizer que você e eu vamos ter a mesma experiência. Haverá um momento em que o mover de Deus vai ser tão inquestionável que todos vão ter que dizer, de fato, só pode ser Deus mesmo. É Deus que está fazendo isso na vida dele. Mas isso é quando nós mantemos o nosso coração correto. Quando rejeitamos a raiva, o rancor, a amargura, aí nos qualificamos para esse novo nível de bênção. Lugar espaçoso, lugar amplo, Reobote. Está me entendendo? Então, filho, se nesses dias perseguição, mentira, calúnia se levantaram contra você, lembra disso, é tudo por causa do favor de Deus. Se você conseguir lidar com essa situação, com essa perseguição, Deus te dá mais. Mas se você fracassar, se encher de amargura,
Deus não pode confiar a você algo maior. Porque se esse nível de bênção já deixou você doente, deprimido, né, em insônia, como é que Ele vai te dar algo maior? Então, preste atenção, eu faço questão de dormir em paz na minha casa. Dormir tranquilo na minha casa, não tenho nada a provar, não tenho que me defender, também não tenho nada a temer, porque a bênção de Deus já está sobre mim. Se você perde a paz toda vez que vier uma perseguição, você não vai desfrutar da prosperidade abundante que pertence a você. Deus quer dar para você. Esse lugar espaçoso é para você. Mas lembra disso. Quanto maior a bênção, maior a oposição. Quanto maior a abundância, maior vai ser a inveja. Tudo é proporcional. Amém? Grande bênção, grande perseguição. Então, ore sim pelas bênçãos. Esses dias de jejum, ore pela bênção. Eu tenho desafiado você, hoje eu desafiei você. Seu primeiro desafio do jejum, peça coisas grandes. Eu sou a favor de pedir coisas grandes. Você deve dizer, Pai, dá-me um grande favor, dá-me uma grande influência, dá-me grandes ideias, dá-me grandes oportunidades. Ore, o Senhor vai te dar. Mas você tem que adicionar uma coisa nessa oração. Você deve orar assim também. E Senhor, me ajuda a suportar a perseguição. Me ajuda a não me tornar amargo e ressentido com pensamentos de vingança. Eu quero passar pela bênção em paz. Está me entendendo? A medida da bênção é a medida da perseguição. A sua bênção que você está pedindo é grande, você tem que estar preparado para ela. Você está preparado para a bênção? Então, não é por acaso que Isaac experimentou uma das maiores bênçãos na sua vida. No meio da pandemia, contra todas as probabilidades, a Bíblia fala que ele teve uma colheita tremenda, 100 vezes mais. Se fosse só isso, já seria tremendo, mas com a bênção veio a perseguição. Os filisteus se encheram de inveja, muita inveja. Seria bom se a gente recebesse a bênção sem nenhum problema. Todo mundo feliz, aplaudindo porque você recebeu a bênção. Mas essa não é a realidade. Quando você receber uma grande bênção, logo alguém vai se levantar contra você. Algum parente vai ficar com inveja, um colega de trabalho vai começar a puxar seu tapete, a causar problema. Mas você não deveria ficar desencorajado. Isso é só para você entender que esse teste vai te promover. Então não fique amargurado. Eu estou repetindo isso porque é muito importante. O que Deus começou, ninguém vai poder parar na sua vida. Quem é que fica com inveja de você? Presta atenção, é gente de mente pequena, é gente cheia de justiça própria, é gente amargurada consigo mesmo e com tudo. Essas pessoas de mente pequena, elas acham o seguinte, entendeu? O fato de você crescer as diminui. Então, como elas se sentem diminuídas, elas tentam puxar você para baixo. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, elas pensam o seguinte, como você ganhou muito favor, vai faltar favor para elas. Elas pensam que o favor de Deus é limitado. Não é, não há limites para o favor de Deus. Se Deus abençoou você, pode abençoar eles também. Mas eles não conseguem perceber o tamanho do favor de Deus. Por isso eles se levantam para te perseguir. Você tem que ter compaixão deles. Seu coração tem que ter compaixão e não raiva. Mas eu sei, pastor, você está falando isso aí, é difícil. Como é que eu vou ter compaixão desse cara? Não tem jeito. Queria dar um tiro na testa dele. Isso te reprova. Isso te coloca fora do próximo estágio da bênção. Ah, pastor, mas parece que eu não dou conta, está além da minha força. Isso é mentira. Deus não teria dado para você essa bênção se Ele também não tivesse dado para você graça para vencer a perseguição. Deus dá as duas coisas. Deus dá a bênção e Deus dá a força. Está me entendendo? Mas você tem que tomar a decisão. Decisão de quê? De controlar as emoções, de não ficar pensando na ofensa, não ficar pensando no que diz a seu respeito, aprender a ignorar. Está entendendo? Porque muitos ficam amargos. Quando vier aquela na sua mente, é uma coisa que eu faço. Entende? Quando vem na sua mente aquela tentação de ficar nervoso, com raiva, agradeça a Deus pela bênção. Toda vez que eu estou assim, eu começo a agradecer. Senhor, obrigado, porque a bênção de fato é grande. Eu tenho dó deles. Eles realmente ficam vendo o tamanho da minha bênção, eles ficam revoltados. Né? Revoltados. Eu sempre falava para minha esposa, eu fico com dó dessas pessoas, porque elas ficam pensando em mim o dia inteiro. Olha que angústia pensar em mim o dia inteiro. Nem eu aguento pensar em mim o dia inteiro. E essas pessoas vivem nesse mundo horroroso delas, interior, entendeu? Não vou deixar que invejoso nenhum roube a minha bênção. Amém? Por isso eu vou continuar honrando a Deus, vou continuar fazendo o meu melhor e vou deixar que Deus cuide deles. Quando chegar a hora certa, está me entendendo?
Deus vai fechar a boca dos leões ferozes. Ele vai fechar a boca de quem está tentando desacreditar você. Essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. Não viva na defensiva, não fique tentando provar coisa alguma para ninguém. O problema não é sobre você, o problema é sobre a bênção 100 vezes maior que você tem recebido. É sobre essa colheita extraordinária em tempos de pandemia. Essa é que é a verdade. A Bíblia fala que depois disso, Isaac ainda cavou um quarto poço chamado Berseba. Está no verso 28. E Berseba significa aliança. Você sabe, a promessa de Deus é uma coisa extraordinária. Se você responder a Deus, Deus pode até transformar o coração daqueles que perseguiam você. Eles podem se converter. Eles podem se converter ao Senhor. O coração deles pode mudar. Entendeu? A Bíblia fala que quando Isaac cavou o poço de Berseba, a Bíblia fala que Abimeleque veio e falou: olha, nós reconhecemos que a bênção de Deus está sobre você. Realmente nós reconhecemos, não tem jeito, você é abençoado. Eu creio, nós estamos prestes a receber um liberar de bênçãos maiores, influências maiores, recursos maiores, favor que nós nunca experimentamos antes. Aleluia, eu creio nisso. Nesse tempo de jejum, creia por coisas grandes. Mas para isso, nós temos que aprender a lidar com a bênção. Você tem que chegar ao ponto de não se incomodar, nem mencionar esse problema. Está me entendendo? O favor de Deus vai te empurrar para lugares mais elevados. Quero te perguntar hoje, você é capaz de lidar com a bênção? Eu creio que você pode, sabe por quê? Porque você está debaixo do favor e da graça de Deus. A graça de Deus tem tocado todas as áreas da sua vida. Por isso eu creio e declaro, porque você tem respondido a Deus no meio da perseguição, o Senhor está prestes a liberar sobre você um novo nível de bênção. Nesse tempo de jejum você vai ver isso, um novo nível de recurso, um novo nível de influência, um novo nível de unção, um novo nível de criatividade, algo que você nunca experimentou até hoje. Esse favor vai te levar, vai ser uma catapulta que vai te, impulsionar para níveis mais elevados, níveis na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, no seu ministério. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, até sobre a minha vida, sobre a casa de Deus hoje, em um nome de Jesus. Aleluia! Você tem sido abençoado numa medida muito grande, não é verdade? Mas esse jejum, creia por coisas maiores. Põe a sua mão no seu peito como sinal de alguém que tem um coração para o Senhor. Eu vou orar por você. Pai, eu oro nessa hora pelos teus filhos. Pai, dá a cada um sabedoria para lidar com o teste, com a prova da perseguição. Ó Deus, sei que numa medida ou noutra, os teus filhos têm experimentado a bênção, mas a bênção nunca vem sozinha. Com a bênção vem a inveja, a perseguição, a crítica, a mentira, a calúnia. Pai, sabemos que nossa carne é tentada a querer responder. Livra os teus filhos. Segundo a tua graça e o teu favor, livra-nos, ó Deus. Que tenhamos um coração limpo, em paz na tua presença. Porque eu creio, ó Deus, e declaro e profetizo na vida dos teus filhos, ó Senhor, segundo a tua vontade, que nesse tempo eles vão ser promovidos para um nível maior de bênção. É a minha oração hoje, em nome de Jesus. Se você crê onde você está, diga amém. Diga glória a Deus.